Vamos começar a resolver nossas questões, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar a questão de hoje que diz assim: acerca de conceitos, premissas e aplicações de Big Data, julgue o item subsequente. Um dos objetivos das técnicas de mineração de dados é a identificação de padrões escondidos, certo ou errado. Bem, pessoal, quando a gente incorpora o conceito de mineração de dados dentro de Big Data, é importante que eu diga para vocês especificamente sobre as diversas etapas para transformar os dados de Big Data em insights relevantes que vão ajudar, por exemplo, as empresas nas suas tomadas de decisão. Vamos a essas etapas. Nós podemos imaginar então que um sistema de Big Data tem a coleta dos dados, tem a limpeza desses dados, tem também a parte relacionada à mineração de dados, que é justamente aí o tópico indicado na questão. Um outro ponto é a análise desses dados, temos também posteriormente aí a visualização dos dados e por fim, pessoal, nós temos a integração desses dados. Vamos discutir cada uma dessas etapas de forma mais aprofundada para que a gente tenha condições de numa prova enfrentar a ideia do porquê que existem essas etapas em Big Data, né? Então quando a gente fala, por exemplo, da etapa da coleta dos dados, como o próprio nome diz, coletar os dados que serão utilizados no sistema de Big Data. A limpeza de dados, observa o que eu vou dizer, ela pode aparecer em provas também com o termo de pré-processamento dos dados. E é justamente preparar os dados brutos para que eles sejam analisados sem erros de incompletudes, inconsistências e ruídos. Então, basicamente, é fazer uma limpeza, um pré-processamento desses dados, preparando para a próxima etapa, que é a mineração de dados ou data mining. Dentro dos temas de Big Data, o data mining ou a mineração de dados tem como um dos seus principais objetivos a identificação de padrões novos, de padrões escondidos que ainda não eram percebidos naquele grande volume de dados. Então a charada, por que mineramos dados, por que minerar dados ou a mineração de dados ou data mining é uma etapa da Big Data, porque ela é quem vai ser capaz de identificar padrões escondidos, ainda não percebidos, padrões novos. Posteriormente, nós temos a etapa da análise dos dados, que aí pode ser uma análise descritiva, preditiva e também diagnóstica para embasar a tomada de decisão. Agora, próxima etapa, finalmente a gente vai visualizar agora. A parte de visualização melhora a compreensão e facilita a interpretação de todos sobre os padrões encontrados. É como se eu dissesse, após feita a análise, é preciso dar visibilidade para esses padrões que ora foram encontrados lá na mineração de dados, né? E a última etapa que nós temos é a integração. É nessa parte da integração que criam-se processos para que as soluções encontradas, para que esses padrões encontrados sejam efetivados de fato no cotidiano daquela empresa, no cotidiano daquela instituição. Finalmente, então, transformando dados em insights relevantes que de fato vão apoiar essa empresa nas suas tomadas de decisões. Então, essas nós temos as etapas de Big Data, né? Não confundir, pessoal, as etapas de Big Data com as características conceituais dos 5 Vs de Big Data, porque isso é outra coisa. Quando conceitualmente a gente vai conceituar o que é Big Data, a gente conceitua Big Data como sendo um grande volume de dados, primeiro V, gerados com muita velocidade, que é o segundo V, né? Também temos variedade de dados, é o terceiro V, vindo de múltiplas fontes, então variedade de dados. Temos também a ideia da veracidade, que esses dados sejam dados efetivamente verídicos para uso naquela empresa. E o quinto V é o valor, que os dados têm algum valor importante e relevante para aquela empresa. Então essa parte que eu estou mostrando são as etapas para transformar os dados em insights relevantes para apoiar a tomada de decisões, são as etapas do Big Data, que não é a mesma coisa do que conceituar Big Data com seus 5 Vs que eu acabei de descrever, como sendo volume, velocidade, variedade,
veracidade e valor. São dois elementos aí importantes, os dois são importantes para efeito de prova, certo? Mas a questão em si pede sobre a mineração, diz acerca de conceitos, premissas e aplicações de Big Data, julgue o item subsequente. Um dos objetivos das técnicas de mineração de dados é a identificação de padrões escondidos. Está perfeito, pessoal, quando a gente fala sobre as etapas de Big Data, a mineração de dados é uma etapa importante dentro de Big Data, chamada de Data Mining, justamente para conseguir identificar, na maioria das vezes, padrões novos, padrões escondidos ainda não percebidos por aquela organização, né? Perfeito, então certíssimo aí a análise desta questão. Valeu, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!